Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Bom, eu venho aqui depois de algum tempo para explicar um pouco a questão dos livros, as análises que eu fiz, né? Toda essa dissertação aí sobre muitos esquemas literários e tal, como a gente vem fazendo essas análises durante o tempo. E hoje, continuando com o projeto que eu estou fazendo, o projeto de literatura, ficou algum tempo parado, eu trouxe um conto, né, um mini conto que pode ser chamado, até porque ele não está numa estrutura de conto, eu acho o conto uma coisa muito difícil de se fazer. Então, eu estou trazendo aqui um conto que eu fiz para um amigo meu, sobre algum valor, e o nome desse conto ali, ele tem duas, três a quatro páginas, frente e verso. Eu tô com o manuscrito original que eu achei para explicar para vocês certinho aí sobre o que se trata. Bom, eu não cheguei a explicar isso ainda, mas a minha grande inspiração literária para contos é o autor Rubem Fonseca, já falecido, né? Acho que ele é um bom escritor, como muitos outros, e venho trazendo aqui na minha trajetória muitos dos projetos, planos, né, intenções que eu tendo a traduzir para essa escrita literária, essa noção de contos, né? Bom, esse conto em particular, por mais que possa parecer alguma coisa estranha, né, a pessoa se deparar com um conto ali, bom, pesando um pouco mais no sistema que a pessoa usa para estruturar toda essa quantidade de elementos que vão ser traduzidos na estrutura do conto, como várias outras estruturas literárias. Por exemplo, eu utilizei as minhas inspirações literárias, não necessariamente só o Rubem da Fonseca, mas também utilizei vários outros autores, desculpe, que eu fui constituindo ele, né, no decorrer da minha educação em literatura, né. Tenho vários livros aqui em casa, pois esses que eu postei ali são só os que estavam mais no hype, né, e tendo a fazer com que essas inspirações se transformem em algum produto. Bom, esse produto que eu utilizei necessariamente foi com aquela transitoriedade, né? Aquela coisa que se passa na cidade, seja cidade grande ou cidade pequena, em que a pessoa vai encontrando pontos, vai deixando suas lembranças, formando memórias, trabalhando de acordo com as coisas que a sua intuição a leva a fazer, e sempre vai ter, né, esses elementos literários que a gente pode traduzir como chaves para a entrada de um sistema, né, onde você interpreta e você consegue assimilar o conto. Porque de nada adiantaria a pessoa ler um livro e não conseguir assimilar nada, quase nada, entende? E é claro que existem várias formas de ler, isso a gente vai deixar para outro lado, mas o que eu quero dizer aqui é que, por exemplo, na estrutura de um mini conto, o que eu tendi a traduzir foram pequenos acontecimentos na vida de um personagem ficcional que foi adentrando ali nesse, assim, que eu chamo particularmente de destino, né? E traduzindo sua vida, e assim eu traduzi. Bom, o nome desse conto aí, que eu vou deixar um pouco para quem consegue levar adiante essa notação, são os nomes que eu dou para o meu conto. Né? O nome que eu dei para esse conto é Rato de Mapa. Por que Rato de Mapa? Né? Durante bastante tempo eu fui escrevendo, né, lá no passado. E eu consigo trazer alguns recortes desse passado, né, algumas coisas fugidias que passam por mim e dizem, olha, você escreveu isso, você escreveu aquilo, você fez ali o acontecimento ali fechado
em um caso e tal, e tentou, de todas as maneiras, explicar, não, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso, aconteceu tal, 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 tal e tal. Mas qual que é o problema do conto nisso, né? Como toda passagem literária que a gente tenta fazer com que seja algo concreto, né? Na teoria mesmo ali, que a pessoa vai perguntar, mas que diabo que é concreto? Que merda é essa? Vai falar, não, concreto é o que passa na vivência da gente e você pode traduzir isso, traduzir para uma, digamos, construção, uma construção, né? Você tem a ideia, você passa a ideia para o plano, do plano você passa para a execução, da execução você passa para o real, do real você passa para o imaginário, do imaginário aí vai até chegar no concreto, que dizem que é uma grande lá, né, fase aí de qualquer produção que vai tornar ela pública e fazer com que o leitor consiga assimilar os conteúdos que você tentou depositar nesse conto e dar algum sentido para ele, né? Então, essas são não ferramentas, mas são fases. As ferramentas que a gente usa são as ferramentas que eu vou explicar agora, passando por essa noção instantânea de um acontecimento, né, bem marcado, que foi na estrutura do conto, como eu já disse, deixada de lado por muitos momentos. E aí eu já trago uma noção quando você está de frente à assimilação de uma leitura. Bom, no Rubens Fonseca, por exemplo, é um escritor ali da década de 70, 80. Ele vai usar os mecanismos que foram utilizados ali até na noção civil da coisa, que são as sensações, as questões do trabalho do indivíduo com o objeto, que vai gerar um conceito, né? E esse conceito é ali no hall das emoções, dos sentimentos que ele tem, o que vai promover ele para, né, um progresso na sua vida, ou várias essas coisinhas que a gente tem que a gente chama de elementos ou fragmentos do nosso self. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque esse conto eu acabei de escrever, né, o Rato de Mapa, a história de um cara que está com a sua mulher, ele está fazendo algumas coisas, vai voltar para casa, mas entre tudo isso, quando você passa individualmente por passar, eu digo, você estar em uma transitoriedade e se exibindo enquanto sujeito ou indivíduo, mas não tem uma percepção, né, em um grau diferente de o que está acontecendo ao redor de você, né? Por isso, diga-se assim de passagem, Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele tem noção de tudo que ele faz e consegue ter uma visão de si, né? Aquela visão do espelho, falar, não, faço isso, faço aquilo, faço tal, sei onde eu vou estar lá, vou estar aqui, isso é tal para certa pessoa, para certa pessoa isso é aquilo, para outra pessoa isso é isso, aquela pessoa vai mover umas pedrinhas ali, e por aí vai. E na tradução desse conteúdo, vai da visão do autor, certo? Então, onde a gente se encontra agora? A gente se encontra na majoritária da questão, que é saber, não, mas como que você consegue descrever uma pessoa, o que ela está fazendo, falando o que ela está fazendo e dar continuidade para isso? Como isso se passa na construção tanto do leitor quanto do autor, né? Isso, primeiramente, vem para gente e você interpreta, né? Você dá sentido para certa coisa e esse sentido é construído no decorrer
ali da assimilação da linguagem. Ou seja, se você vai fazer uma construção, uma sentença breve ali do português, como a gente estudava no português, uma sentença de falar, não, o sujeito está aqui, o objeto está aqui, a ação está aqui, é, a gente junta esses três elementos e para você o sujeito fez isso e dentro ali da tua intuição, da tua imaginação, você vai saber que, bom, o sujeito tendo feito isso, eu conhecendo esse sujeito, ele normalmente vai fazer tal coisa. Então é muito difícil quando chega a fase crítica ali de qualquer conto, de qualquer livro, e você vai ler, vai tentar assimilar, mas parece que a coisa não vai andando, não vai fluindo. Bom, tem alguma trave aí, né? Não vai fluir. Significa o quê? Que talvez você não esteja dando valor à sua percepção, ou porque a sua percepção está falha, porque você focou ou se comprometeu com uma organização específica. E o conto ele vai andar assim: trazer para você a maioria dos elementos que são adiantadamente colocando você em uma posição dentro do conto. Ou seja, sua opinião vale, sua intuição vale, sua percepção vale e a sua abstração, ou seja, a sua função de interpretação dessa história que já é fato vai contribuir para que outros leitores peguem esse livro e consigam ler e consigam assimilar as ideias iguais a você. Você entendeu? Isso passa, né, por uma, digamos assim, um movimento onde o conto ele vai ser mencionado por seus feitos e também já em uma posição maior é fazer com que você tenha controle sobre a personagem, né? Pois são dependendo também do leitor, né? Você vai encontrar leitor de várias maneiras, o leitor que trabalha com memórias, o leitor que trabalha com lembranças. Só que eu não vou entrar nesse quesito justo já, porque é impossível agora para mim dizer, ah não, esse leitor faz tal coisa, ah, aquele leitor faz tal coisa, aquele leitor faz tal coisa. Isso é complexo. Mas aqui tá, né, o manuscrito original do conto que eu estou explicando para vocês. Esse, sinceramente, não é, né, toda a construção que eu fiz para alcançar a ideia desse conto. Mas aqui o manuscrito original. Narrei naquela no portuguesão do ele fez, ele foi, ele fazia, ele quis e por aí vai. Esse conto, o Rato de Mapa, ele se passou numa baseação que eu fiz de uma cidade perto daqui, da cidade de Maringá. É uma cidade que eu morei, uma cidade que eu andei pelas ruas, uma cidade em que eu conheci pessoas, uma cidade em que eu pude depositar grande parte dos meus estudos, até porque eu estava fazendo um cursinho, aquela grande, né, baboseira toda, em que a gente tenta recordar do passado, mas que a cidade provavelmente não se movimentou tanto assim a ponto de acabar, né, essa forma
narrar os acontecimentos da vida de uma pessoa. Esse vídeo eu tô postando para um amigo meu, vou marcar ele aqui no YouTube, eu não vou conseguir marcar ele, mas se você gostou, deixa um joinha, deixa os comentários aí para sugestões, estou fazendo análise de livros, se quiser contratar meu serviço também, pode deixar o joinha, que daí vai aparecer a propaganda ali e tudo mais. Gente, é isso, muito obrigado. Desculpe se por alguma eventualidade eu acabei movimentando algumas memórias, como é que esse livro ficou feito. Beleza? Falou!